A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos ministrando a edição de número 8 com o título Solteiros, Viúvos e Idosos na Família. O texto-áudio se encontra em 1 João capítulo 5, versículo 4, que vai dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdade prática da lição vai dizer que há sempre uma oportunidade de ser útil e produtivo para o reino de Deus, independente da idade ou situação civil da pessoa. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de 1 ao 5. Muito importante você fazer essa leitura antes de iniciarmos o estudo da lição. Hoje estaremos falando sobre solteiros, viúvos e idosos na família, né? E aqui a introdução vai dizer que no Brasil hoje existem cerca de 90 milhões de solteiros, segundo o último censo. Então estaremos abordando essa primeira classe de solteiros. O próprio comentarista vai dizer que aos solteiros há um pertinente conselho bíblico: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Né? Então, os solteiros, né, existe esse conselho, já que para não estar pensando em outras coisas ou estar fazendo o que não agrada ao Senhor, que você possa se comprometer muito mais, com a obra de Deus, com o Evangelho, com tudo que Deus nos deixou de missão para a igreja. E o primeiro tópico vai dizer solteiro e feliz. Há pelo menos 3 motivos que se destacam para os jovens se manterem solteiros. O comentarista aqui vai elencar 3 motivos, no mínimo, porque o jovem quer estar solteiro. Primeiro, condição financeira limitada. Muitos jovens têm essa primeira barreira, pelo fato de não serem estabilizados financeiramente, há esse receio de se casar. Ponto B, a comodidade de não querer sair do convívio dos pais, desta que é conhecida como a geração canguru. Os cangurus são conhecidos justamente por viverem tanto tempo ali sobre os cuidados da mãe. Então, o ponto B vai dizer que muitas das vezes as pessoas não querem constituir uma família, não querem casar, justamente por essa comodidade. Se tem tudo em casa, roupa passada, lavada, comida, não se preocupa com conta, então para que casar? Para que constituir uma família? Esse é um dos pontos pelo qual os jovens não querem se casar. O ponto C, e há aqueles que dizem estar esperando no Senhor. Existem aqueles que não se casam, não é pelo ponto A e nem é pelo ponto B, mas pelo ponto C, porque dizem estar esperando no Senhor. Então, o comentarista vai dizer: seja qual for o motivo, o importante aqui é destacar o quanto vale a pena confiar no Senhor e tomar a decisão acertada no tempo certo, para obter vitória e evitar situações embaraçosas no futuro. O ponto em questão é que deve ter muita sabedoria e discernimento para realmente constituir uma família. Primeiro, deve ter essa condição financeira, é muito importante, a estabilidade financeira. O segundo ponto é realmente romper essa comodidade. A pessoa que vai se casar, ela deve ser independente, ela deve ser ousada, ela deve ser batalhadora, ela deve ser guerreira, no sentido de que não deve depender dos pais, deve criar a sua independência financeira, emocional, justamente para que possa constituir uma família. E justamente esperar no Senhor, confiar, não ter pressa, há tempo para tudo. Há os estágios para até que chegue o casamento, a amizade, namoro, para que chegue ao último ponto, que é o casamento. Para você não pegar e não se juntar com outra pessoa e fazer parte dessa estatística da introdução, que vai dizer que há hoje 2,8 milhões de desquitados, ou seja, pessoas que se juntaram ou por qualquer outro motivo se separaram. Então, não faça parte dessa estatística. Planeje, se organize, seja um jovem ou até mesmo um adulto que planeje o casamento, que possa cumprir cada etapa, para que não pule etapas e quando chegar lá na frente se arrepender e depois querer colocar a culpa em Deus. Deus me enviou, Deus me mandou essa mulher, esse homem. Não.
né? Deus faz as coisas corretas. E se a gente, né, se agarra, se alia e confia no Senhor, as coisas vão dando certo na nossa vida, né? O ponto 2, exemplos notáveis. Não há poucos. Acho muito difícil a um jovem servir a Deus com fidelidade em meio a uma geração repleta de atrativos pecaminosos. Aí você fala, Jefran, eu não tenho paciência para aguardar o casamento, eu quero logo pular as etapas, eu quero logo ficar com essa pessoa, eu quero logo manter relações com ela, eu não quero namorar, eu já vou logo me amigar. Ou seja, quando você pula essas etapas, logo você vai cair nesse erro, né? E vai cair nesse pensamento que é difícil hoje um jovem seguir esse padrão, seguir esse conselho do Senhor, de esperar, de ir etapa por etapa, né? E a gente vai ver que isso não é difícil. A gente tem exemplos bíblicos de jovens que se doaram, que foram tementes e santos perante o Senhor. Nós temos aqui o exemplo de José. José ainda jovem, né? Mesmo diante de todas as situações, se manteve fiel, mesmo tendo a oportunidade ali de se deitar com a mulher de Potifar. O que ele resolveu? Ser fiel a Deus. Nós temos aqui Daniel também, mesmo ali no cativeiro, foi um jovem que se destacou, foi um jovem que se manteve firme na decisão de servir e buscar o Senhor. E mesmo diante das circunstâncias não se prostrou, mas foi referência bíblica, né? Foi referência para aquele povo de Israel que estava ali naquele cativeiro. E é referência também para nós, né? Para nós jovens que queremos viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Então essas duas atitudes dignas de reflexão e de serem copiadas por todos os que amam a Deus. Então não só os jovens, mas todo homem e mulher pode olhar para esses exemplos bíblicos de jovens que foram tementes, e a gente vai ver que Deus depois os recompensou de maneira extraordinária, porque Daniel foi governador ali da Babilônia, José foi governador do Egito. Então essas pessoas tiveram as suas vidas recompensadas pelo Senhor. Conselhos aos solteiros. Muitos associam a felicidade a uma condição civil, e há quem ache que precise se casar para ser feliz. A gente sabe muito bem que essa condição civil ela não traz felicidade para ninguém. Por que você diz isso? Porque a pessoa ela é feliz quando ela está em Cristo Jesus. Independente se ela é solteira, se ela é casada, se ela é viúva, se ela é um idoso, a sua condição de felicidade ela está atrelada à sua vida com Deus. Ela está atrelada a Jesus Cristo e não na sua condição civil. Então é um pensamento muito errado, porque as pessoas pensam, não, só vou ser feliz quando eu casar, eu sou feliz solteiro, né? Então não está atrelada à condição civil, mas o nosso estar na presença de Deus, o nosso viver com Deus. E a gente vai ver que há alguns conselhos, né, para os solteiros. O primeiro, procure ser um solteiro feliz. Saiba que só é feliz no casamento quem é feliz quando solteiro. Como eu disse, a condição de estar feliz é você ser grato pela vida, é você viver a sua vida por etapas. O que Deus vai lhe dando, vai lhe concedendo, você vai vivendo, vai chegando à compreensão da vida. Não pule etapas. Se você é solteiro, seja feliz solteiro, não fique se maldizendo, não fique murmurando, né? Vai chegar o momento de namorar, vai chegar o momento de casar, de constituir uma família. Então que nós possamos viver, né, etapa por etapa. Seja um solteiro feliz, cultive amizades sadias. Amizades é muito importante para que a sua fé ela seja fortalecida. Se você está com pessoas que te aproximam de Deus, isso é muito legal para que as tuas convicções e para que você também possa criar maturidade no Senhor. Agora, se você anda com amizades que não são sadias, aí o teu pensamento de se manter santo vai ser facilmente corrompido, porque você está vivendo e ali toda hora naquela roda de pessoas que não são tementes a Deus. O ponto C, mantenha-se sexualmente puro, né? Está automaticamente ligado ao ponto B, porque se você tem amizades boas, se você é um solteiro feliz, logo você vai se manter longe desses vícios, longe
dessas coisas que podem te trazer a você pecar ao Senhor. Então mantenha esse sexualmente puro, não pule etapas. Vai chegar o momento, né, de você ter uma esposa, de você ter uma namorada, né, e tudo isso você vai ali sempre no discernimento, confiando que Deus ele tem o melhor para você. Não pule etapas, mais uma vez aqui dizendo. Envolva-se na obra de Deus. Existe um ditado que ele não é bíblico, mas se a gente for parar para pensar, ele é muito verídico, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, quando a gente fica muito ocioso, a nossa mente ela vai nos levando a lugares, ela vai levando a pensamentos que muitas das vezes desagradam a Deus. Então, quando a gente se ocupa, né, quando a gente ocupa a nossa mente aos afazeres de Deus, a obra de Deus, em evangelizar, em a palavra, em orar, jejuar, logo a nossa mente ela fica ativa para coisas positivas, para coisas que vão nos levar sempre à presença de Deus. Então, quando tem uma mente envolvida na obra de Deus, logo fica muito fácil eu não pensar e não agir em coisas que não agradam a Deus. Ponto louve a Deus por estar solteiro. Como eu disse, olha, curta a sua vida, né? Assim, curta cada etapa, né? Não pense em avançar. Pense que Deus ele te colocou nessa vida para ele te preparar, né? Nós estamos sendo forjados pelo Espírito Santo. Então, cada etapa que você possa louvar a Deus e curtir cada etapa. Nada de avançar, nada de se maldizer. Ah, não, eu sou solteiro, eu quero logo namorar. Não. Há tempo para tudo. E creia, espere, confie no Senhor, que eu tenho certeza que você vai galgar cada degrau e quando você chegar lá em cima, você vai olhar para trás e você vai agradecer a Deus por ter confiado nele, porque ele tenho certeza que ele sempre vai te levar para o melhor caminho. Vamos aqui aos viúvos, né? Viúvos vai dizer aqui que aqueles cujos cônjuges morreram e agora enfrentam a viuvez devem saber que Deus é quem os ampara nesse estado difícil e desafiador de suas vidas. Então a gente sabe que os viúvos, eles passaram por um momento muito, muito triste, que é a perda do seu cônjuge. Pessoas da qual eles desfrutaram a vida e por algum motivo, né, essa pessoa ela veio a falecer. Né? Então é um estado civil que ninguém quer passar. Ninguém quer perder o seu ente querido, muito menos a pessoa a qual você escolheu para viver sua vida. Mas nós temos que saber que Deus ele está no controle de tudo. Né? Então a gente vai ver que o comentarista, a própria Bíblia, ela vai instruir os viúvos a estarem sempre com uma mente limpa, sempre voltados para Deus. O próprio ponto A vai dizer bem assim, que o sustento da família ficava comprometido pela falta do marido, que era o provedor. Então, algumas coisas elas são encandeadas, desencandeadas pela viuvez. Né? O próprio plano financeiro da família é afetado quando uma dessas pessoas morre. Principalmente quando essa pessoa que morre é o provedor da família. Né? Hoje a gente vive dias, né, modernos, a qual o homem e a mulher elas são os provedores da família. E quando uma dessas pessoas elas morre, ainda há uma família que depende, então isso é diretamente afetado. B. A solidão, advinda do processo do luto, em qualquer época, é um forte fator emocional que pode comprometer a sanidade dos que enfrentam o estado de viuvez. Como eu falei no início, né, o estado de viuvez já subtende-se que essa pessoa ela passou por um momento muito triste, que foi a perda do seu ente querido. Então, a solidão ela pode ser um dos fatores que pode desencadear série de situações, tanto psíquicas, né, como também físicas. Né? A gente vai ver que a saúde também ela pode ser diretamente, né, afetada com essa situação. E o que a gente está lutando cada vez mais é em relação à depressão. Né? Pessoas que se isolam, que ficam ali desfrutando, vamos dizer, daquela solidão e acabam que vão morrendo tanto espiritualmente como fisicamente por conta dessa situação. Então a gente vai para o ponto 2, que vai falar sobre os conselhos aos viúvos. Assim como tiveram conselho para os solteiros, agora nós temos
conselhos para os viúvos. Primeiro, não cair na solidão, depressão, a gente acabou de falar. Né? Então esse ato de se isolar, ele acaba fazendo muito mal. É claro que cada pessoa precisa de um tempo só, de um tempo para pensar, mas se você prorrogar muito essa questão de ficar só, isso vai acabar fazendo mal para você. Até porque nós nascemos para viver em comunhão, né? E não em solidão. Então não caia na solidão, tente fazer alguma coisa. Tente trabalhar sua mente, principalmente espiritualmente, porque quando nós estamos bem espiritualmente, tudo vai seguindo, tudo vai fluindo. Né? A gente vai ver que o ponto B vai dizer não buscar satisfação sexual de maneiras pecaminosas. O casado, o viúvo, ele tinha uma vida de casado. Né? Isso fica subentendido. Né? E quando a pessoa perde, né, esse seu companheiro, né, ainda mais quando está ainda numa vida ativa, ele pode sentir muito a falta da vida sexual. E pode ser que isso venha comprometer sua vida espiritual, porque ele vai querer se satisfazer por meios que não são agradáveis a Deus, que não são santos, que não foram instituídos por Deus. Né? Então, atentar muito para esse ponto, né? Principalmente quando o homem ou a mulher ainda é muito novo, então tem uma vida ativa, né? Que você possa esperar no Senhor, que você não vá por essas vias tortuosas, né? Que você possa, né, até pedir de Deus, que nós vamos tratar num outro ponto, até um novo casamento, se for da vontade de Deus. O ponto C, ajudar no reino de Deus, é um conselho para os viúvos, porque quando você fica com aquela mente fechada de que perdeu o seu esposo, a sua esposa, e fica naquela depressão e não busca fazer algo, desempenhar algum papel, você acaba entrando em depressão, né, e deixa de fazer coisas. Então, qual é o conselho que o comentarista aqui vai dar? Ajudar no reino de Deus, ser mais proativo na obra, né, no corpo eclesiástico, de tarefas mesmo ali, né, eclesiásticas, ou até mesmo se dedicar mais à evangelização, se dedicar mais na sua vida espiritual. Então isso é um dos conselhos aqui do comentarista. E o ponto D, cuidado com a saúde. Cuide da sua saúde para viver bem. Né? A saúde, né, ela precisa ser cuidada, é necessário, né, para ter uma mente sadia, é necessário também que o corpo esteja sadio, porque é necessário fazer uma caminhada, ouvir uma boa música, se alimentar bem, né, para poder estar saudável. Ou seja, isso também faz parte desses conselhos, né, a qual a revista ela lança para essas pessoas que estão passando pela viuvez. Né? Então, olhe com atenção esses detalhes, né? Que você possa abrir a mente, né? Não ficar muito só, mas crer que Deus está no controle de tudo. Nós vamos aqui para o terceiro ponto, que é sobre idosos. O Brasil está envelhecendo e a igreja precisa estar atenta a esse novo fenômeno. Então nós sabemos que as pessoas vivem e as pessoas envelhecem, né? E como a própria revista está abordando a questão da família, e aqui mais específico falando sobre qual é o lugar deles na igreja, qual são o seu papel. Então nós vamos ver que pelo fato de a pessoa ser idosa não significa que o seu papel dentro da família terminou, que o seu papel dentro da igreja terminou. Pelo contrário, enquanto a vida, né, a trabalhe. Se você está vivo, é porque Deus, né, quis que você estivesse. Ele prolongou os teus dias, ele te sustentou até aqui. Então não é simplesmente para deitar numa rede, se embalar e esperar o final da morte. Não. Enquanto a vida, há uma missão. Né? Deus não prolongou os teus dias para que você ficasse se maldizendo, para que você entrasse em depressão, para que você não... Se Deus
te conservou é porque ainda há uma missão, ainda há muita coisa para se fazer. Então se alegre e vem comigo agora nesse outro ponto que é vivendo com propósito. Se você está vivendo, se você está viva, porque Deus tem um propósito na tua vida. Você tem vidas para salvar, você tem exemplo para dar, você tem pessoas para influenciar com o teu caráter, com a tua maneira de viver, né? Pelo fato de você ser cristão, você acaba sendo referência para essa sociedade que está cada vez mais corrupta, está cada vez mais pecaminosa. Então, você, como um idoso temente a Deus, você tem que viver com um propósito. Nada de ficar se maldizendo, dizendo que é uma pessoa doente. Não, você está vivo, então viva com um propósito. O ponto 2 vai dizer que nós somos exemplos. Os idosos são exemplos. Essa é uma das tarefas principais dos idosos. É o propósito principal das pessoas que chegaram a essa terceira idade, que chegaram à melhor idade. O que? Deixar um legado para a sociedade. Se você chegou até essa idade, então que você possa ter deixado um legado, né? Se você é um idoso cristão, deixe um legado. Deixe um legado para que as pessoas possam ver que Deus agiu através da sua vida. E continua agindo, porque se você está com vida, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida. A gente vai ver que as Sagradas Escrituras apresentam os idosos como padrão de sabedoria e experiência aos mais jovens, insistindo para que os jovens se submetam com respeito e humildade aos mais velhos. Então, se você é um idoso, deixe boas experiências, sempre instruam pessoas, porque se você já passou por essa vida, se você já está nessa etapa, você tem muita coisa para compartilhar. Então que você possa instruir, né, pessoas que estão iniciando sua vida com Deus, pessoas que estão querendo formar uma família. Você, com toda essa bagagem de experiência, você tem muito para somar e multiplicar na vida das pessoas, né? Assim como Noé, Abraão, Moisés, pelo seu exemplo de fé, influenciaram muitas gerações, você também pode ser um influenciador dessa geração que precisa de muito da sua experiência. Amém? Terceiro, agora também temos conselhos para idosos. Eu sei que os idosos geralmente não gostam, né, de receber conselhos, mas você que é um idoso cristão, você que é temente a Deus, você sempre está aberto a conselhos. Então vai aqui um conselho para você, né? Mesmo na velhice, há um chamado para seguir o mestre, pois ele nunca descarta ninguém por causa da idade ou condição social. Ou seja, Deus ele usa todos. Todos temos um propósito aqui, todos nascemos para um propósito. Então você, mesmo na velhice, saiba que o mestre espera que você continue seguindo e desempenhando o seu papel. Nada mudou, tudo continua do jeito que Deus projetou para nossas vidas, né? Como o próprio Salmo 90 vai dizer, olha, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Então, a cada dia, que essa possa ser a nossa oração, Senhor, eu quero que meus dias não sejam apenas dias, mas que esses dias sejam acrescentados em sabedoria, em discernimento, de tal maneira que a gente possa alcançar esse coração sábio, esse coração grato, esse coração que teme a Ti, Senhor. Esse deve ser o nosso pedido, tanto do solteiro, como do casado, como do viúvo, como do idoso. Esse deve ser a nossa oração. Há sempre um lugar, uma oportunidade e algum trabalho para se fazer, pois a despeito da idade avançada, sempre poderão dar muitos frutos. Foi o que eu disse. O fato de a pessoa ser idosa, ela diz, não, já terminei minha caminhada. Não, enquanto a vida há missão, enquanto a vida há trabalho, enquanto a vida há propósito de Deus para você. Amém? Aplicação pessoal. Principalmente na igreja, assim como em cada família, os solteiros, viúvos e idosos têm o direito de serem bem cuidados, amados e respeitados. Cada grupo deve manter o seu espaço correspondente na missão, assumindo responsabilidades para o bom andamento da família e o crescimento do reino de Deus. Então os solteiros, os viúvos, os idosos, eles têm um papel fundamental, né? Faz parte das engrenagens que giram, que trabalham em favor do reino de Deus. Então os solteiros, se dediquem, vocês têm tempo, né? Orem mais, estudem mais,
desempenhem o seu papel, né, com força, com garra na igreja. Os viúvos não caiam na depressão, a vida não acabou. Busque força em Deus, né, busque, né, fazer, continuar a vida que segue. E se for da vontade de Deus, Deus vai providenciar uma nova esposa, um novo esposo, mas tudo é esperar em Deus. Aos idosos, a vida não acabou, né? Há muito trabalho para se fazer. Deus, ele te escolheu antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então, se você está com vida, ofereça essa vida, ofereça esse vigor ao Senhor. Assim como Caleb disse, olha, Senhor, ainda estou com força. Assim, no dia que tu me prometeste esse pedaço, essa herança, eu ainda continuo com a mesma força. E já tinha se passado 40 anos e Caleb ainda estava com aquela força, com uma força de jovem. Assim também nós devemos pedir essas forças do Senhor. Todos têm um propósito, todos têm uma função, todos são importantes para Deus. Tanto os solteiros, como os viúvos, quanto os casados. E todos devem ser amados pela sua família. E todos também devem amar. Amém?